amigos, professor Bruno Aragão, aqui do DG Cursos e Preparatórios, e atendendo a alguns amigos aí que me pediram, vamos iniciar uma sequência de fisiologia humana. Então, a gente vai gravar, começando hoje, gravando uns vídeos sobre fisiologia humana, tá? Então, prestem bastante atenção, interajam, perguntem, se inscrevam no canal, lógico, né? E vamos começar com o chamado sistema circulatório ou sistema cardiovascular. Amigos, o sistema circulatório ou sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos de três tipos: artérias, veias e capilares. Então, coração e vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. Bom, qual é a função, para que serve o sistema circulatório? Ele serve para fazer o sangue circular. O sangue circular. Amigos, o sangue, ele é um veículo. Né? Para que serve o sangue, então? O sangue é um veículo. O sangue é um transportador. O que o sangue transporta? Bom, quando a gente olhar o nosso vídeo lá de digestão, de aparelho digestório, vocês vão ver que ao final da digestão, né, digestão dos açúcares, monossacarídeos, digestão das proteínas, aminoácidos, digestão dos lipídios, ácidos graxos e gliceróis, água, sais minerais, vitaminas não são digeridos. Mas ao final disso tudo, todos esses monômeros, aminoácidos, monossacarídeos, etc., eles passam para o sangue, do sistema digestório para o sangue. E o sangue distribui esses monômeros para as células. O sangue, ao passar pelos pulmões, ele traz o gás carbônico que as células produzem lá nas mitocôndrias, lá nos seus ciclos de Krebs, né? Lá na matriz mitocondrial. Esse gás carbônico sai da célula, vai para o sangue. O sangue captura ele, né, através da hemoglobina, e leva para os pulmões. Ao deixar o gás carbônico, o sangue recebe o oxigênio que vai distribuir para todas as células lá para ser usado na respiração celular. Dessa vez, nas cadeias respiratórias. Né? O oxigênio é o aceptor final de elétrons lá das cadeias respiratórias. Quando esse sangue passa pelas células também, ele recebe material nitrogenado tóxico, que não pode ser acumulado nas nossas células. Né? Ureia, amônia, ácido úrico. No nosso caso, principalmente ureia, né? Que é digamos assim, o grosso da nossa excreção. Então, esse sangue, ao passar pelos rins, ele deixa essa ureia com um pouco de água para que essa ureia seja eliminada através da urina. O sangue, ao passar pelas nossas glândulas endócrinas, né, que são as glândulas produtoras de hormônios, assistam nossa urina lá de sistema endócrino, né, hipófise, tireoide, paratireoides, pâncreas endócrino, né, as suprarrenais, testículos, ovários, células isoladas que produzem hormônios, como as células do estômago que produzem a secretina, outros hormônios, né? Esses hormônios são a grelina, eu confundi, não é secretina, é a grelina. Esses hormônios passam para o sangue e o sangue distribui para as chamadas células-alvo, para as chamadas células onde os hormônios vão atuar. O sangue distribui glóbulos brancos, né? Distribui anticorpos, carrega para lá, para cá, para as regiões, por exemplo, de uma infecção, de uma inflamação, de uma atividade patogênica qualquer. Então o sangue é um veículo. É importante que o coração possa bombear esse sangue e jogar esse sangue para todas as partes do corpo. Mas a nossa aula de sistema cardiovascular, de sistema circulatório, eu vou estabelecer uma relação dela com o sistema circulatorio.
Função respiratória. Respiratória. Tá? Então, vamos entender aqui no cantinho, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui os pulmões, tá? Os pulmões, eu tenho o corpo. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos, a partir de agora, deixa eu trocar a cor, pulmões, corpo. A partir de agora, nós vamos criar uma convenção, que é uma coisa muito comum nos livros de biologia e nas aulas de biologia. O azul vai estar se referindo a sangue com gás carbônico. E o vermelho vai estar se referindo a sangue com oxigênio. Então, azul para gás carbônico, vermelho para oxigênio. O que acontece? Quando o gás carbônico vai para o sangue, né, que está nas células, esse sangue leva ele para os pulmões. Para os pulmões, ele será eliminado. E lá nos pulmões, o oxigênio vai entrar. O oxigênio vai entrar, passa para o sangue, e o sangue vai levar esse oxigênio para o corpo. Meus amigos, qual é o papel do coração nessa história? Bom, então vamos lá, vamos entender isso. O interessante é entender como funciona para depois ficar decorando nomes e memorizando essas coisas. Bom, esse fenômeno de troca de gases se chama hematose. Hematose, perfeito? Interessante. O gás carbônico vai dos pulmões vai do sangue para os pulmões por difusão. É um gás, difusão simples, né? É um transporte passivo. O oxigênio passa dos pulmões para o sangue por difusão, perfeito? Transporte passivo. O oxigênio passa do sangue para as células do corpo por difusão, um transporte passivo. O gás carbônico passa das células para o sangue por difusão, transporte passivo. Perfeito? Onde entra o papel do coração? Bom, esse transporte passivo ele pode ser ajudado, ele pode ser potencializado. Como eu vou potencializar esse transporte passivo? Aumentando a pressão, bombeando, dando um plus nessa pressão. Então, meus amigos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, no meio do caminho, nessa interface, células e os pulmões, nós vamos ter o coração. Vamos botar um coraçãozinho assim, para ficar bonitinho, né? Então, o que eu tenho aqui? Esse sangue que vem do corpo, que vai para os pulmões, ele passa pelo coração, o coração vai bombeá-lo e vai jogá-lo para os pulmões com uma pressão maior. Essa pressão maior ajuda a expulsar mais rápido o CO2. Quando o sangue oxigenado vem dos pulmões, ele primeiro passa pelo coração, para o coração bombear para o corpo. Ou seja, a pressão é maior. Inclusive, quando você mede a pressão, né, você usa aquele aparelhinho chamado esfingnomanômetro, um aparelho que mede a pressão, você, na verdade, está medindo a pressão que o coração está dando nesse sangue, a contração do ventrículo. Né? Bom, então entendemos o papel do coração nessa logística. A ideia é aumentar a pressão para que facilite a difusão. Perfeito? Aqui eu tenho um esquema de um coração. O coração ele tem 4 cavidades, ele é uma víscera oca, 4 cavidades. Aqui eu fiz um corte que nós chamamos na anatomia de corte coronal. Corte coronal é um corte em que você separa a metade anterior, deixa eu botar aqui o piloto, a metade anterior da metade posterior. Então o coração está aqui,
eu fiz um corte coronal, tirei a metade anterior e estou olhando para dentro dele. Então eu vejo nitidamente 4 cavidades. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Perfeito? 4 cavidades. De propósito, o ventrículo esquerdo eu dei uma engrossadinha nas paredes dele. Vocês vão entender por quê. Ele está mais grossinho um pouco. Então, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma relação dele com os pulmões e o corpo. Então, os pulmões vão estar aqui, o corpo vai estar aqui. Amigos, vamos começar com o sangue que vem do corpo para o coração bombear e mandar para os pulmões, né? Bombear e mandar com uma pressão maior, tá? Então, esse sangue, ele tem que vir do corpo todo. Então, o que a gente vai fazer? O coração, ele é um órgão que está no centro do peito, né, na região anatômica chamada de mediastino, inclinado para o lado esquerdo. Então, eu tenho uma parte do corpo que está acima do coração, uma parte do corpo que está abaixo do coração. Correto? O sangue do corpo todo tem que vir para o coração. Esse sangue, ele vem por 2 vasos sanguíneos. Ele vem pelas veias cavas superior e inferior. Então, veia cava superior está trazendo o sangue dos membros superiores, parte superior do tórax, pescoço e cabeça. Esse sangue está vindo e entra no átrio direito. Veia cava inferior está trazendo o sangue dos membros inferiores, pelve, abdômen e a parte inferior do tórax. Ou seja, todo o sangue do corpo está vertendo para o átrio direito. Amigos, entre o átrio e o ventrículo, tanto direito quanto esquerdo, existem 2 válvulas. 2 válvulas. Essas válvulas têm nome. Daqui a pouco eu vou colocar os nomes, senão vai poluir muito meu desenho agora. Essas válvulas, quando o átrio contrair, ele vai forçar a abertura dessas válvulas para baixo. Então o sangue entra no ventrículo. Perfeito? Ele entra no ventrículo. E agora as válvulas vão fechar, os ventrículos vão contrair. Ah, eu já sei, é sístole, né? Diástole. Ótimo, se você já sabe, ótimo. Daqui a pouco eu vou explicar que essas contrações têm ordem. E aí esse sangue sairá por um vaso na direção dos pulmões. Só quero lembrar vocês o seguinte: eu tenho 2 pulmões, um direito e um esquerdo. Então esse vaso que vai sair do ventrículo, é óbvio que ele vai bifurcar. Um vai entrar no pulmão direito, um vai entrar no pulmão esquerdo. Eu aqui estou colocando de forma mais simples, como se fosse um só, por conta de otimizar o meu desenho, senão vai ficar muito poluído. Mas lembrando que pulmão é esse, são 2. Esse vaso vai sair do ventrículo direito e ele é óbvio que tem que se bifurcar para entrar em cada pulmão. Bom, e agora vem o primeiro macete, vem a primeira dica do sistema circulatório. Acompanhe comigo o seguinte: artérias e veias, elas têm espessuras diferentes nas suas paredes. As veias são mais finas, as artérias são mais grossas. Se eu fosse cortar uma artéria ou uma veia para olhar a espessura dela,
eu perceberia que a veia ela tem uma parede mais ou menos assim. E a artéria tem uma parede mais espessa. Por quê? Porque o sangue que passa por uma veia, ele não é um sangue bombeado, ele não é um sangue com pressão. O sangue que passa por uma artéria é um sangue com pressão. Então, amigos, primeiro macete, a primeira dica, o sangue que chega no coração, ele chega sempre por veias. Mas o sangue que sai do coração, como ele sai bombeado, ele sempre sairá por artérias. Então, amigos, essa aqui é uma artéria. É uma artéria. Essa artéria está indo para onde? Os pulmões. Então, ela é artéria pulmonar. Não tem coisa mais fácil que essa, né? Saiu do coração por uma artéria. Está indo para onde? Os pulmões, artéria pulmonar. Correto? Então, já a gente volta dando continuidade à nossa aulinha de sistema circulatório. Continue com a gente.